Você está ouvindo Voz no Vale. Apresentação, pastora Rose Duarte. E é isso aí, estamos de volta e eu quero já de antemão entrarmos no texto em que nós estaremos aí discorrendo acerca de tudo aquilo que tem travado a sua vida, os questionamentos que você tem em por que as coisas não dão andamento como deveria dar. Eu tenho tudo dentro da palavra de Deus para estar trazendo para você. Você que tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em 2 Reis, capítulo 21, a partir do versos 3 ao versos 8, que diz assim a palavra de Deus: porque tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais, conquanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Palavra poderosa. Talvez você possa estar dizendo assim: mas pastora, eu não entendi nada. Mas eu quero te dizer que essa palavra, ela fala de um rei que logo que o seu pai havia falecido, Ezequias, ele tinha feito o que o próprio Deus ordenara. Israel, ele teve sucessivos reis que fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que aqui diz que ele fez um bosque a Baal. Muitas das vezes as pessoas leem esse nome, Zenilde, Baal, e não conseguem fazer a ligação que esse nome tem com todas as coisas que nos ocorre devido a uma rebelião. Baal foi descendente de Cão, né? E Nimrod, logo depois, ele deu com sua mulher, deu luz a Nimrod. E a palavra do Senhor diz que esse homem foi poderoso na terra, grande caçador. Nós sabemos que lá na história, se você gosta de história, eu amo, as pessoas, quando começaram, a terra a ser povoada, as pessoas tinham muitas dificuldades com relação aos animais selvagens, as aldeias, né? Então, um dos maiores problemas que os povos da antiguidade eles tinham era com relação aos animais selvagens, né? Muitas pessoas eram atacadas. E a palavra de Deus diz que Nimrod era um grande caçador. Olha, diga-se de passagem, a expressão que ele foi um poderoso diante do Senhor, né? Pode trazer um significado hostil à palavra diante. Porque foi esse próprio homem que posteriormente, diante de tudo aquilo que ele começou a fazer
pelos povos daquela época, ele começou a se orgulhar-se e se tornou uma pessoa rebelde. E diga-se de passagem que a terra dos caldeus, que hoje é a Mesopotâmia, né? Logo posteriormente a Mesopotâmia, nós vimos ali um incidente da Torre de Babel, querer construir uma torre que chegasse ao ápice, e por isso que o próprio Deus, ele permitiu que aqueles homens, eles tivessem os seus planos frustrados, porque a palavra de Deus diz que toda honra e toda glória seja dado a esse Deus. Sim, e também aí, como você falou, né, o orgulho, eu acho que não é com orgulho, né? Nós temos que ser humildes na presença de Deus, porque é na humildade que o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? Exatamente. E foi Nimrod que ele incitou esse espírito de rebelião nos povos da antiguidade e que veio permeando a humanidade até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E diga-se de passagem, já havia profecia que haveria de vir o Messias. Sim. As pessoas têm muitas dificuldades. E haveria aquele que era já proclamado pelos profetas, que haveria um que nasceria, né, de uma virgem. E nessa época, Nimrod, como poderoso, e diga de passagem, ele contribuiu também. Foi ele que arregimentou os primeiros reinos na Sim. terra. E que através dele também citou-se a rebelião. Nós vamos falar sobre isso e eu gostaria que você ficasse aí. Nós vamos para mais um louvor. O Senhor reina. Esteja aí meditando em nome de Jesus. Isso, né? Que nos advém nesses dias de hoje, e muitos questionamentos, e o propósito dessa palavra foi que alguém chegou até a mim questionando-me que Deus é esse que permite tantas coisas ruins acontecerem, que está como se tivesse a lei a todas essas coisas, e é por isso que eu trouxe esse texto para vocês. E eu estou tentando fazer com que vocês entendam que em 1 Reis, capítulo 21, versos 3, quando diz que Manassés foi o sucessor de Ezequias, em que a maioria dos reis que antecederam, eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. E a palavra é bem clara aqui, que eles fizeram um bosque, como fez o rei Acabe, que antecedeu, rei de Israel, e se inclinou diante dele todo o exército do céu e serviu. O exército dos céus, naquela época, eles eram inclinados a adorar aquilo que Deus criou. E não somente o exército dos céus, Enilde. A palavra de Deus fala aqui que ele edificou altares na casa do Senhor. Quando Deus ele chamou Salomão para que ele edificasse a casa dele, ele queria uma casa a qual fosse manifesto o poder e a presença dele. E a palavra do Senhor diz que tamanha foi a atrocidades que cometeram contra o nosso Deus, fazendo que o lugar que fora destinado ao nosso Deus fosse, aleluia, glória a Deus, ele fosse edificado, né? A palavra de Deus diz que também edificou altares e fez com que o lugar que seria de adoração a Deus fosse cedido a Baal. Quem seria esse Baal? Então, o lugar, né, era a casa, o lugar era exclusivo para adoração a Deus e não a outros deuses, Verdade, né? verdade. Então aí está o que da questão, né? Por que as maldições?
Por que as dificuldades? Por que as situações que tantos enfrentam? Por quê? Porque deixaram de adorar ao Criador e passaram a adorar a criatura, né? E o Senhor veio para ser adorado, não é criatura, é o Criador que precisa da adoração. É tremenda essa palavra. E a palavra ainda diz mais, que tamanha foi a atrocidade de tirar o lugar de adoração que é somente dado ao único Deus. Esse Deus que comprou a nossa salvação. Esse Deus que enviou o seu Filho. Gente, você que está ao alcance da minha voz, Deus ele está querendo abrir os olhos de muitos aqui. As coisas não estão acontecendo por acaso. Existe um porquê de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é a verdade. E hoje nós estamos aqui para abrir os olhos de muitas pessoas que até então, Zenilde, não sabem contra quem estão lutando. Qual, muitas das vezes, é as situações em que levam até mesmo elas mesmas a se insurgirem contra esse Deus que não veio para matar e roubar, destruir, mas esse Deus que veio para que nós fôssemos resgatados novamente. É tremenda essa palavra. Esse Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Em abundância. Né? E diz a palavra do Senhor aqui, que é tremenda essa palavra-chave aqui, ó. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares da casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Que coisa tremenda. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, para lhe provocar a ira. Quantas pessoas hoje têm recorrido não a Deus, mas os agoreiros? Exatamente. Quantas pessoas hoje têm recorrido aos feiticeiros e não a Deus? Querido, eu quero te dizer que isso sobremodo entristece o coração de nosso Deus. E não é por acaso que vivemos esses dias em que nós, cada um de nós, estamos vendo tanta angústia, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas com síndromes. Não é por acaso. É porque deixamos de acreditar num Deus vivo para acreditar, oh Deus tremendo, em criaturas. Verdade. Baal, ele quis roubar a glória de Deus. Baal é um Deus a qual ele veio para fazer média com um Deus tremendo. E quem é Baal? Nimrod, nada mais, nada menos que Nimrod. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Foi aclamado, teve fama, estabeleceu reinos. E a tua rebelião foi tamanha que ele, vai na Bíblia, querido, ele intentou fazer a Torre de Babel. Verdade. Mas Deus, como ele é soberano, você vai até onde Deus permite que você vá. Verdade. E muitas das vezes Deus permite que nós vamos até aonde a corda vai, para que depois ele venha nos ensinar que ele, quem é Deus, é ele quem faz, e é ele que opera todas as coisas. E tremendo que já havia uma profecia. Olha como é a mente humana. Quando o coração se dá à rebelião, é difícil de conter. E Baal, o que ele fez? Ou seja, Nimrod, ele tentou projetar para aqueles súditos da sua época que ele seria o Messias reencarnado. Porque, diga de passagem, né? Baal, quando ele morreu, sua mulher fez com que a sua memória se perpetuasse. E quando ela deu luz a uma criança, ela tentou eternizá-lo na figura do próprio Nimrod. E com isso, essa rebelião que vem através dos séculos, que vem contaminando tantos corações, ela partiu daí, a rebelião diante do Senhor. E quando Moisés, ele vem com 10 mandamentos, para não somente fazer com que nós venhamos viver o melhor nessa terra, ele vem também para nos preservar. Você sabia que Deus,
Ele institui os 10 mandamentos através de Moisés para nos preservar, Zenilde? Sim, com certeza. E a preservação vem de onde? Vem do obedecer, né? Se esses mandamentos foram deixados para que nós obedecemos, por que ir contra eles, né? Como diz aqui, ó, que você acabou de ler. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Como que eu, criatura, posso provocar a ira num Deus que é criador? Se Ele me deixou esses mandamentos, é neles que eu tenho que crer. E é eles que eu tenho que obedecer. Porque os mandamentos, a palavra do Senhor não é amuleto, né? Não é amuleto. São o quê? É um guia de vida para eu caminhar. É um guia de vida, é um manual para o ser humano. Então Ele não deixou os 10 mandamentos e nem a palavra para o bel prazer dele, não. Foi para que o ser humano lesse, seguisse e obedecesse. Para que seja preservado. Porque no contexto espiritual nós sabemos que quando nós abrimos portas em desobediência aos mandamentos de Moisés, certamente nós daremos legalidade aos inimigos da nossa alma. Exato. Para estar destruindo as nossas vidas. Isso. É por isso que Deus ele tão somente fala que o salário do pecado é a morte. Quando nós abrimos em desobediência a guarda para que os mandamentos não sejam cumpridos em nós, Enilde, nós demos legalidade às forças espirituais atuarem. Por isso tem muitas pessoas que estão sofrendo, vê o mal se repetindo de pai para filho, sim, de avô, de bisavô para pai, para filho, e não consegue entender o que está acontecendo, querido. É tão somente estarmos aí desobedecendo, abrindo portas no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz aqui em Levítico, você que tem sua palavra aí, a palavra de Deus, a Bíblia, esteja abrindo aí em Levítico, capítulo 26, diz assim a palavra: se andares no meu estatuto, estatuto é esse? Os mandamentos, os quais ele deixou através do seu servo Moisés. Exatamente. Diz assim, olha, e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e dará a sua novidade, e as árvores do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Aí eu te pergunto, Zenilde, quem está habitando seguro nessa terra hoje? Eu faço até essa pergunta para o nosso sonoplasta que está ali nos ajudando. Quem está seguro hoje nessa terra? Ninguém. Ninguém. Querido, com essa pandemia que nós estamos vivenciando aí, não se tem segurança. Você pode, por mais que você tenha fé, você pode ser alcançado por esse vírus. Certeza. E aí, eu te pergunto, qual é a garantia que temos? Podemos estar aqui hoje e amanhã não estarmos aqui mais para fazer esse programa. E é por isso que Deus ele tem um cuidado de abrir o entendimento de cada pessoa que está escutando, que você chegue ao conhecimento da verdade para que você seja liberto. E a palavra de Deus diz mais, que Ele fará com que nós habitemos seguros na terra. Isso é promessa. Se não está acontecendo, querido, é porque nós estamos transgredindo. Se não está acontecendo, é porque nós estamos desobedecendo. E diz mais aqui no texto, a qual nós pegamos para alusão dessa palavra maravilhosa: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Querido, a gente tem a maior dificuldade quando a gente chega nesses rincões em dizer que a adoração é somente a Deus. A palavra está sendo clara aqui. Também pôs imagem de escultura. A palavra de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura do que é em cima no céu, embaixo na terra e nem debaixo das águas da terra. Quando você quer tirar
ou colocar a glória de Deus numa escultura, você está ferindo a santidade de Deus, e isso vai trazer maldição. Sim. Talvez alguém nunca disse isso para você.